Como lidar com aqueles que distorcem a palavra de Deus? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo nessa segunda com sabedoria hoje para falar sobre aquilo que está lá no livro de Judas. O livro que é um dos últimos que temos no Novo Testamento, na nossa Bíblia, inclusive que é o que antecede o livro de Apocalipse, e que esse livro não foi escrito, na verdade, pelo Judas Iscariote, que é o mais conhecido, aquele que traiu Jesus, tampouco também o Judas, que era o outro discípulo de Jesus. Na verdade, esse Judas aqui é o Judas, irmão de Jesus, e também do Tiago, que se tornou depois o grande líder da igreja de Jerusalém. Como inclusive é dito lá no capítulo 16 de Marcos, se não me engano, em Mateus também, onde mostra então quais são os 4 irmãos de Jesus, além das irmãs que ele tem que não são nomeadas na palavra. Então nós vamos começar a ler lá no primeiro versículo, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu, depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor repreenda você." Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam e, quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, movidos por ganância, caíram no erro e de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelo vento, são árvores que, em plena estação de frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: "Eis que o Senhor vem com milhares de anjos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Estes tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros." Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diziam a vocês: "Nesses últimos tempos haverá zombadores, andam segundo suas paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvidas. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne." Então, o que a gente vê aqui?
né, que Judas está falando para a gente acerca daqueles que não são verdadeiros crentes, aqueles que trazem doutrinas falsas, que trazem seus próprios interesses, que contaminam aquelas pessoas, que se infiltram no meio de nós para poder, então, contaminar com doutrinas falsas, com ensinamentos falsos, com interesses escusos, e nada mais poderia ser acrescentado na Escritura diante daquilo que está sendo dito aqui, porque o que está na palavra de Deus, ela é a única verdadeira e eficaz. Não pode ser acrescentado, seja acrescentado pelo profeta Maomé, seja acrescentado pelo livro dos Mormons, seja acrescentado pela tradição da Igreja Católica, nada deveria ser acrescentado, porque isso tudo diz respeito a ensinos falsos, a falsas doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus, porque na verdade tudo aquilo que foi entregue era o necessário, porque tudo foi entregue de uma vez por todas, como diz aqui lá no versículo 5. Então é importante a gente ter isso muito claro, e que também ali no versículo 4, diz sobre a questão de pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus. Isso aqui diz respeito à hipergraça, que é essa doutrina falsa que é ensinada hoje em dia, que a gente pode simplesmente crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador e continuar pecando, que nós não vamos ser condenados. Isso não está de acordo com a Escritura, com a palavra de Deus. Então, é importante a gente se atentar a isso que Judas está nos ensinando aqui também. E o entendimento de que aquilo que Jesus fez ao longo da história da humanidade, porque aqui então ele diz claramente que foi Jesus que libertou o povo lá do Egito, deixa muito claro para a gente que Jesus sempre foi um com o Pai, traz de volta aqui a doutrina da Trindade, de que Jesus é Deus e que ele é 100% homem e 100% Deus, ou seja, mesmo antes da encarnação dele, ele já agia porque ele tem domínio sobre toda a criação. E é interessante a gente ver aqui que ele fala sobre diversos casos de pecado, de pessoas que agiram contrários à palavra de Deus, como os murmuradores lá no deserto, como Sodoma e Gomorra, como Balaão, como a revolta de Corá, até mesmo o próprio Satanás, que tentou tomar o corpo de Moisés na luta contra Miguel. Nós devemos deixar claro que nós devemos lutar contra os espíritos. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra potestades e principados nas regiões celestiais. Então nós temos que agir de forma espiritual, orando e entregando a Deus para que Deus age em nosso favor, porque dele é a vingança. Então que nós tenhamos isso muito claro, que nós devemos orar, nós devemos agir de forma espiritual e não agir contra a pessoa, mas sim contra aquilo que está sendo ensinado de falso, aquilo que não está na palavra de Deus, e aquilo então que a palavra de Deus nos mostra, que devemos buscar a vingança que está nas mãos do Senhor, orando e pedindo para que ele interceda a nosso favor. Se você gostou dessa palavra, curta, compartilhe, ative o sininho, que você tenha uma segunda com sabedoria. Um grande abraço e até a próxima.